vetos. Eu vou conversar agora com a nossa comentarista Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora. Bem-vinda. Obrigada, Simone. Agora, quando veio a notícia aqui, né, nosso repórter muito atento falou, né, o presidente Lula viajou, o Haddad nessa hora tirou férias de 10 dias, é sintomático. E eu lembro do governo Fernando Henrique Cardoso, a nossa voz está assim por causa desse clima aqui, né? Isso que nós estamos vendo um pouquinho aqui, né? Exatamente. Eu lembro assim, quando o presidente Fernando Henrique viajava, qual era a manchete? A crise viajou. Então, a crise viajou porque, casualmente, hoje o Congresso aprovou o regime de urgência para votar uma questão indigesta para o setor produtivo e para o cidadão comum, que é o aumento do IOF. E aí o governo, para compensar, porque já sabe que vai ser derrotado, porque tem uma maioria de oposição muito organizada, preparada para esse debate, enquanto o governo não faz nenhum esforço para cortar gastos. Aliás, lembrar também, Simone, que eu não sei como é que o presidente está conseguindo viajar, porque está faltando combustível para os aviões da FAB. Então, veja, o governo está tendo uma desorientação de gestão interna do governo. Então, não sei se esse corte do orçamento das Forças Armadas é proposital ou exatamente decorre de uma dificuldade orçamentária que o governo tem, como falou a deputada Tabata Amaral, que é da base do governo, do PSB. E isso cria uma dificuldade adicional para o governo, que tem que criar aumento, ele está aumentando só receita, ele não está cortando despesa. Esse é o nó que o governo precisa desatar, Simone. Pois é, e o deputado federal Zucco, ele falou que a resposta agora do plenário vai mostrar, então, a posição do Congresso em relação a esse aumento de impostos, né? Ah, não há dúvida. E as emendas, né, que Sim. o Caian falou aí, essa possível liberação, não é? É claro que o governo tem na mão uma arma poderosa. Assim como a emenda parlamentar é uma arma poderosa do ponto de vista político para o deputado ou para o senador, porque é o jogo, a moeda de troca que ele tem com vistas às eleições do ano que vem. Porque quanto mais emenda ele tiver liberada, mais cacife eleitoral ele tem para o ano que vem. Então, para a reeleição do deputado federal. E ele precisa disso, porque vai ser uma mudança, muita gente migrando de um partido para outro, vai criar uma disputa interna nos partidos maior ainda. Então, ele está precisando. E essa moeda de troca, a emenda parlamentar, o governo sinaliza, bom, eu vou te liberar, mas me ajude aqui. Então, é esse jogo. Agora, se o governo vai ter força para isso, eu não sei, até porque essa questão das emendas ainda vai dar muito pano para a manga, minha cara Simone, porque é realmente uma coisa escandalosa, até que o Supremo teve que se manifestar em relação ao tal orçamento secreto, exatamente provocado pela presença maciça de recursos que não são controlados, nem há transparência sobre eles, que é o das emendas parlamentares. Pois é, aproveitando aqui, vamos falar dos vetos, né? 60 vetos aí, vamos ver se o Congresso derruba ou mantém esses vetos feitos pelo presidente Lula. E uma pauta importante para o setor aqui, Fiagros, né, Ana? Que a isenção, veto sobre a isenção, então, do Fiagro. Como é que você analisa ainda? A gente está vendo se caminhar ainda, né? Simone, quando tem apreciação de vetos, o que mais funciona é acordo de liderança. E houve acordo de liderança para essas matérias, porque elas têm vários fatores que estão aí defendendo a derrubada do veto que foi apreciado. Porque o Fiagro é fundamental para o setor do agronegócio. E, então, é evidente que o acordo de liderança facilita isso. Há uma outra matéria que diz respeito à saúde pública, que é a pesquisa clínica. Eu estou envolvida porque fui autora da lei que criou a pesquisa clínica no Brasil, que o presidente sancionou no ano passado, e agora ele apôs vários vetos e um deles está incluído na relação negociada pelas lideranças. Quando as lideranças acertam, a condição de aprovar ou de derrubar o veto, se for para isso que foi acordado, vai ser esse o resultado. O governo vai perder novamente. Então, é o exercício da democracia pela força do voto dos parlamentares na apreciação daquilo que o governo propõe. Mas o governo já sabe de favas contadas. Senão, o ministro da Fazenda não estaria viajando de férias nessa hora, que teria que estar junto no Congresso. Mas também, convenhamos, Simone, se é ir para o Congresso para ser xingado, ser, como é que se diz, maltratado, eu diria desrespeitado, que lamentavelmente posso não concordar com uma palavra do ministro da Fazenda, mas o respeito deve prevalecer numa relação institucional. Não é uma questão política nem ideológica, é institucional.
o deputado cumprindo o seu papel e o ministro cumprindo o seu papel. Agora, o que não pode é ficar um bate-boca de baixo nível, desrespeitoso, que só enfraquece o poder do Poder Legislativo. Não adianta a lacração das redes sociais, isso pode prevalecer um sucesso, ser efêmero, mas no longo prazo apenas um descrédito para a atividade do Poder Legislativo. Certo, Ana, seguimos aqui que a gente tem... A pauta está grande hoje aqui para você, viu? As vésperas, então, do anúncio do novo Plano Safra, Ana, que deve sair, então, ainda em junho, no fim, agora do mês, o agro brasileiro aguarda, então, com expectativa para conhecer os números, né, desse programa para essa temporada 25-26. E meio, então, a esse cenário que a gente vem falando aqui, né, de incertezas, né, com esses juros altos e também restrições aí no orçamento. O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, tem feito, então, uma série de reuniões aí com a equipe econômica, né, para ajustar aí, fazer os ajustes finais. O repórter Gustavo Schwab atualiza a gente agora. A elaboração do Plano Safra passa por um momento decisivo. O documento ainda não foi entregue à equipe econômica do governo pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O ministro Carlos Favaro chegou a cancelar uma agenda para uma reunião de emergência com o Ministério da Fazenda para tratar do plano. Questionado, Favaro afirmou que espera enviar o Plano Safra para o Palácio do Planalto até o fim do mês e que a equipe econômica deve fazer considerações em um novo encontro. O tempo não é amigo do governo em Brasília, já que os trabalhos devem ser mais curtos nesta semana com o feriado de Corpus Christi e com os festejos de São João na semana que vem. E só devem ser retomados às vésperas do novo ano agrícola, período essencial para o planejamento da próxima safra. Reunião com a equipe econômica, né? Porque o ministro está viajando, né, Ana? Mas a gente vê aí que a preocupação em relação aos juros altos é quanto que vai ser essa equalização, dinheiro disponibilizado para isso, né? Para os subsídios. Olha, Simone, o cenário é bastante preocupante. E não só à luz dessas dificuldades orçamentárias que tem o governo para ajustar o dinheiro que vai ser canalizado para o financiamento da próxima safra, mas o impacto que essa guerra no Oriente Médio vai provocar sobre o agro, que não foi contabilizado nessa projeção que está sendo feita. Por quê? Porque você vai ter, possivelmente, um aumento dos custos de produção, porque o petróleo deve aumentar, o Irã é um grande produtor de petróleo, e isso impacta sobre os derivados, sobre o diesel, isso é gasolina, que também é ainda uma grande parte do equipamento, é movido a diesel. Além disso, o Brasil é um grande importador, o produto mais importado pelo Brasil do Irã é a ureia, que é um fertilizante fundamental para a produção da safra. Portanto, o encarecimento desses insumos vai projetar sobre o custo de produção maior e de uma redução dos preços, uma estabilização dos preços. O Brasil também exporta muito soja, farelo, algodão, milho, e exporta para o Irã. E também pode haver, se esse conflito perdurar por mais tempo, situações bastante complexas do ponto de vista da logística, exatamente no Golfo onde passam os navios, com uma interrupção. Então, espaços aéreos estão fechados, há uma série de outras limitações que vão impactar sobre o custo final. E não só disso, mas também da venda dos nossos produtos para esses mercados, em função de embargos que os Estados Unidos impõem ao Irã, e é uma situação bastante complicada neste momento. Então, nós temos que estar aí, como diz o ditado, né? Um olho no gato e outro olho no peixe, né? Para evitar um problema maior para um setor tão dinâmico que é o agronegócio. Então, o governo, numa hora errada, faz uma proposta também errada, se não fizer corretamente, atender a essas demandas. E, aliás, lembrando até que no Irã, a ex-ministra Tereza Cristina esteve no Irã, negociou com o ministro da Agricultura do Irã exatamente essa abertura de ampliação do mercado entre os dois países. E agora isso acaba tendo comprometimento em função do agravamento dessa crise militar ou de guerra entre Israel e o Irã. Um conflito armado que preocupa aqui o setor. Você citou a ureia, a produção dela é pelo gás natural e a gente vê que os impactos podem vir em relação aos fertilizantes. Não é, Ana? A gente vê que está aumentando aí a ureia no mercado externo. Seguindo aqui,
Comitê de Política, tudo acaba voltando para a taxa de juros, né? Exatamente. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deu início hoje, então, à reunião que vai definir os rumos aí da taxa básica de juros do país. A Selic está em 4,75% ao ano e o elevado patamar vem sendo criticado pelo setor produtivo. Na ata da reunião do mês passado, o Banco Central não sinalizou se haverá, então, mudanças no ciclo de alta da taxa. O Banco Central apontou o cenário de incerteza econômica e pregou cautela na definição. No documento também diz que a política fiscal tem pesado nas decisões do comitê, assim como a trajetória da inflação. O anúncio sobre a decisão será feito amanhã, no final da tarde. Toda a expectativa, então, né, Ana? Se vai manter ou se vai elevar aí a nova taxa. Eu não sou pitonisa, não tenho bola de cristal, mas no cenário, digamos, mais normal possível, vai ser manter a mesma coisa. Num outro cenário, mais preocupante pelas incertezas, é o aumento da taxa de juros. Mas eu acho que talvez aí o governo vá olhar, porque houve uma redução dos preços, de um modo geral, não por conta de um milagre da gestão atual, mas por conta da situação de endividamento da sociedade brasileira, especialmente de quem ganha salário mínimo ou ganha 2 salários mínimos. Então, essa margem de assalariado que está altamente endividado, ela está promovendo exatamente uma redução das suas compras, do seu movimento no comércio. E isso acaba refletindo exatamente por que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Exatamente para frear o aumento da inflação via consumo. É a forma de puxar o freio. Então, o Banco Central, diante desse cenário, que é uma redução das compras que o brasileiro está fazendo, em função do seu endividamento, é uma cautela maior. Então, essa cautela, talvez o banco tenha visto, bom, senão nesse momento deixar como está para ver como vai ficar. Mas acho que otimistamente é deixar com a mesma taxa. Mas, do ponto de vista realista, pode aumentar talvez 0,25 ou meio ponto percentual, ou 0,25, mas aí já vai para 15%, né? Então, pois essa era a previsão, né? A situação está, falava, né? como se diz lá no interior, a situação está osca, Simone, se osca. Seguindo, olha só, Ana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, apresentou uma nova proposta à Comissão de Conciliação que analisa, então, os processos sobre a constitucionalidade do marco temporal das terras indígenas. Segundo o magistrado, a ideia, então, é garantir que as indenizações pagas pela União, que poderiam ser pagas pela União para compensar, então, as desapropriações feitas por conta de demarcações, sejam, então, feitas por precatórios e fiquem, então, fora do arcabouço fiscal. O STF decidiu que a União é responsável por indenizar benfeitorias e terra nua dos proprietários de boa-fé que saírem, então, prejudicados. O novo texto, né, o texto fechado no STF vai ser encaminhado, então, para o Congresso Nacional. Ana, como é que você avalia, né, essa proposta aí, lá do Supremo, de colocar por precatórios para fugir aí um pouco do arcabouço? Na verdade, o Supremo resolve dar uma moderada nisso, que já vinha sendo falado, dessa indenização. É o mínimo que a Suprema Corte pode fazer, porque não é essa a especialidade. Está julgando a constitucionalidade de uma questão que é líquida e certa e clara, que foi decidida pelo Constituinte de 88. Não tem nenhuma menor dúvida como é que se chama, a interpretação dada pelos ministros da Suprema Corte. É a saída honrosa para o Poder Judiciário brasileiro em relação a uma questão muito sensível aqui no nosso país. Agora, essa questão de tirar do orçamento também é uma forma de liberar. Mas da onde vai tirar, liberar do orçamento, vai para onde? Vai tirar da onde? O dinheiro está faltando gasolina para os aviões da FAB levar os ministros, inclusive os do Supremo, a ir para a Europa, a ir para um lugar para outro, e é um gasto. Então, estou apenas simplificando. Então, como é que nós vamos sair desse buraco? Porque cada vez são mais encargos que o governo tem, do ponto de vista fiscal. É dinheiro que tem que desembolsar. E por mais que ele faça agora tudo isso, pode ser que isso vá custar o que ele vai economizar para fazer esses pagamentos e essas indenizações. Já vejo o escândalo que o governo tem no caso da fraude do INSS. Então, é um buraco atrás do outro. E o que acontece nisso, Simone? O que fazem tribunais de contas da União e os dos estados? O que fazem?
é de perguntar nessa hora. O que faz o próprio governo federal em relação à fiscalização desses órgãos controladores? O que fazem essas auditorias? O que faz a Advocacia Geral da União? Não fiscalizam? Então, é lamentável que o Brasil seja pouco auditado. E é isso, e quem vai pagar a conta é o consumidor, seja o produtor rural, seja nós que somos consumidores ou pessoas físicas. Então, o que isso mostra e expõe é exatamente, você tem um Estado caro, tribunais de contas caros, poder judiciário caro e uma eficiência e uma eficácia muito, muito baixa do funcionamento dessas instituições que são pagas pelo contribuinte brasileiro. Eu fico, como cidadã, sinceramente, Simone, lamentando profundamente que você tem aí você é chamada para pagar essa irregularidade, que poucos se beneficiam dessa roubalheira. Vou falar que o termo é esse, no caso do INSS, e nós estamos aí vendo que não há nenhuma perspectiva pela frente de resolver esse problema que afetou milhares e milhares de aposentados. E são os que ganham menos. Né? Não são os caras que estão ganhando rios de dinheiro em órgãos federais, como nós estamos vendo aí todo dia. O governo tem intenção de pegar, né, os bens, né? Mas tudo demora, né, Ana? Até você vender, enfim, demora para você pegar esse dinheiro. Porque a justiça é morosa. Porque a justiça é morosa. Exatamente. Então a gente vai ver todo esse. É um dominó, né? Se o governo não pagar. Para criar benefícios são muito rápidos, mas para honrar e corrigir erros e graves e crimes como esses, aí é muito demorado. A gente vê até o que aconteceu com a Lava Jato. Aí agora todos aqueles que a tiveram estão recebendo tudo de volta. Quer dizer, acreditar na justiça, lamentavelmente, é triste, mas é o país que nós estamos. Seguindo, termina amanhã o prazo de 28 dias do vazio sanitário, né, Ana? Está chegando ao fim, né, para a gripe aviária e o Brasil pode, então, se autodeclarar livre da doença. A contagem começou, então, após o fim da desinfecção da granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi registrado, então, esse primeiro caso da doença em aves comerciais. O governo brasileiro vai, então, comunicar à Organização Mundial da Saúde Animal, a ONSA, e também todos os países importadores sobre o fim do prazo. A expectativa é que os embargos à carne de frango sejam, então, suspensos ou flexibilizados, o que, no entanto, não deve acontecer de forma imediata. De acordo, então, com a atualização mais recente do Ministério da Agricultura, a União Europeia e outros 20 países mantinham, então, o bloqueio para todos os estados. Outros 19 restringiram apenas os produtos do Rio Grande do Sul, incluindo grandes compradores como a Arábia Saudita e México. Esses embargos fizeram as exportações de frango do Brasil caírem, então, 13% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2024. Ana, está chegando o fim, mas tudo depende, não é, ainda desses países voltarem a comprar a carne de frango do Brasil, né? Simone, uma das responsabilidades que eu acho que nós, jornalistas, comunicadores, temos que ter é a capacidade de um julgamento justo. Então, até agora estava criticando o governo por conta do desarranjo fiscal, desse descontrole, do Poder Judiciário, dos tribunais de contas que não funcionam e são muito caros. Mas eu tenho que reconhecer que, no caso da gripe aviária, a administração pelo Ministério da Agricultura, sob o comando do ministro Fávaro, e de toda a equipe da Defesa Sanitária do Ministério, dos estados também envolvidos, não só o Rio Grande do Sul, mas Minas Gerais e outros. Um erro aqui do governador local do Distrito Federal, que foi uma coisa inominável, indescritível e muito irresponsável também. Mas, de um modo geral, é uma boa gestão de uma crise que poderia ser muito maior, com consequências muito graves. E num momento assim, muito crucial para o mercado, porque o Brasil é o maior exportador de proteína animal. E a carne de frango é uma das mais consumidas, mais compradas, junto com carne bovina. Então, em terceiro lugar, vem carne suína, mas alguns mercados não compram carne suína do Brasil por questões de religiosas, culturais, mas no caso da carne de frango, especialmente, ela tem um significado um peso importante na nossa balança comercial. Então, louve-se aí a gestão do ministro, reconhecida por ex-ministros, como o nosso querido Roberto Rodrigues, a própria Tereza Cristina, que trabalhou nisso, Francisco Turra, todos eles reconheceram, a BPA também, junto com isso, as entidades do setor privado. Eu penso que foi uma demonstração muito clara
da capacidade que temos no momento de crise, de um problema grave que afeta muitas famílias que trabalham nessa área, todos os fornecedores, de estarem juntos para lutar com um problema comum, que é o problema sanitário da gripe aviária. Então, de fato, aí louve-se esse é um ponto positivo para a gestão do ministro da Agricultura em relação a esse caso. E se vier logo, esperamos, né, que seja resolvido esse prazo, né, que é dado dentro dos protocolos da OIE, para que imediatamente os países retornem às importações. Que assim seja, não é, Ana? Obrigada, então, Obrigada. pela tua análise aqui, vários assuntos hoje, aqui para você. Amanhã estamos de novo aqui. Amanhã Tá certo, a gente se encontra então. Obrigada. Bom trabalho. Bom trabalho para você também. Trabalho Eu nosso. sigo aqui, viu? 13, 15 horas, 20